Ó Yalcha, ó Yal, ó Yalcha, ó Yal, ó Yalcha, ó Yal. Assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Papai, estamos aqui, papai, essa noite, nessa casa, nesse lar, para fazer conforme as tuas orientações, ó Pai, os teus conselhos, reunir como igreja primitiva nos lares. Estamos aqui, ó Pai, para ouvir a tua palavra, para ouvir mais, ó Pai, a tua voz. Clamamos a ti pela nossa vida, pela nossa família, pelos nossos irmãos. Vai até o encontro, ó Pai, dos nossos irmãos, os quais estão espalhados pelos 4 cantos da terra, e aqueles que estão, ó Pai, aqui ao redor do teu mensageiro, ao redor dos ministrantes. Venha até o encontro deles, venha usar eles em tuas obras, Pai. Tantos que estão espalhados nos 4 cantos. Ó, Papai, eu clamo a Ti neste momento, venha nos conduzir, venha nos diminuir para que Tu cresça, Pai. Venha nos usar como instrumento em Tua obra. Venha despertar dentro de nós, ó Pai. Venha despertar dentro de nós os dons celestiais que nós exercia antes de vir nessa terra, papai, para que nós possamos fazer conforme a tua vontade e não a nossa vontade. Dai força àqueles que estão fracos, traga cura àqueles que estão necessitando de cura, papai. Venha nos conduzir até a ti, papai. Ó, papai, abençoe os anfitriões de cada lar. Abençoa os irmãos de São Paulo, a irmã Tânia, o qual está sendo usado para estar direcionando, ministrando a tua palavra lá em São Paulo. Essa irmã guerreira vai até o encontro, aqueles irmãos que estão trabalhando na obra, cada irmão, ó Pai, que está exercendo seu papel na obra para edificar essa obra, Pai. Sim, papai. Vai até o encontro dos nossos familiares, venha quebrantar o coração deles, venha acalmá-los, venha frear, ó Pai, os passos deles de ira contra nós. Venha ter compaixão deles, ó Pai, porque eles não sabem o que falam. Venha ter compaixão daqueles, ó Papai, que nos perseguem, porque Tu esteve aqui, papai, e Tu aguentou tudo como uma ovelha muda. Então venha nos fazer assim como a Ti, papai. Sim, papai. Venha nos fazer ovelhas mudas, papai. Venha nos dar paciência. Venha nos dar mansidão. Clamamos a Ti, papai. Ó, papai, Tu sabe o que agrada. Tu sabe o que agrada. E ao Supremo, Tu sabe, papai. Então venha nos instruir. Venha nos instruir que nós venha agradar e ao Supremo, para que naquele dia nós possamos estar de pé em Tua presença, Pai. Porque nós aceitamos Tu, ó Pai, porque nós sabemos que Você está no lugar que é seu por direito, que ao Supremo lhe deu a oportunidade de estar ao lado dele, na luz inacessível. Gratidão, papai, por ter vindo nessa terra, ter se entregado para o perdão dos nossos pecados,
Sim, papai. Gratidão, Pai, por ter enviado um dos seus primogênitos para estar nos conduzindo até a terra prometida, por esse despertar que tu nos deste. Sim. Ó, papai, a primeira palavra que sai da nossa boca é gratidão. Nos perdoa, papai, se cometemos algum ato de ingratidão. Sim, papai. Nos perdoa pelas nossas falhas. Nos perdoa se cometemos algo que não foi do teu agrado. Que tu venha nos modelar, não venha abrir mão do teu povo, os teus filhinhos, papai. Todos que estão aqui essa noite, Pai. Venha falar o coração deles, venha penetrar no coração deles. Venha encher cada um, ó Pai, que está aqui hoje. Vai ao lar, não deixa faltar o alimento físico, nem o alimento espiritual. Sim, papai. Venha confirmar os nossos nomes, ó Pai, no livro da vida. Ó, papai, gratidão. Que essa reunião tu possa falar conosco, venha nos diminuir para que tu cresça, papai. Nós não estamos aqui querendo ser visto, nós não estamos aqui querendo fama, mas nós estamos aqui querendo falar as tuas maravilhas e ser usado para contagiar os demais irmãos com as tuas maravilhas, com as tuas promessas, porque a nossa esperança está em ti, Pai. Nós não temos esperança nessa terra, porque nós sabemos quem está administrando. Estamos aqui aguardando, papai, aguardando conforme a tua vontade, porque nós acreditamos na tua promessa que tu irá fazer justiça pelo teu povo, irá colocar autoridades justas, autoridade que não irá julgar pela aparência, não irá julgar só por ouvir dizer, irá julgar com justiça e será a favor dos pobres, dos pequeninos. Ó, papai, tuas promessas são maravilhosas. Estamos aqui, ó Pai, por causa das tuas promessas. Nós estamos aqui por causa da tua vontade, porque sabemos que sem ti nós não somos nada. Sem ti nós não chegamos a lugar nenhum, papai. Então, clamamos a ti, venha nos conduzir a cada dia e venha usar o teu mensageiro, o teu ancião, a cada dia, para estar abrindo o livro, para estar abrindo as revelações, as promessas que tu tem prometido para nós antes da fundação do mundo, de tempos antigos, papai. Gratidão a ti. Grato a Yahusha, grato a Yah, grato a Yahusha, grato a Yah, grato a Yahusha, grato a Yah. Assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Grato, papai Yahusha, por esse dia maravilhoso que ele nos concedeu de estar reunido na presença dele. Sábado, dia 8 de janeiro de 2022, Pai de Yahusha, irmãos, e o Papai Yahusha, venha nos dar força, nos dar fortalecimento. Eu fico muito alegre de mais um ano estar reunido em nome do Papai Yahusha, junto com os irmãos.
esse mundo, nós sabemos que está sendo administrado pelo servo infiel. E hoje nós estamos tendo toda essa revelação, isso é maravilhoso. E eu falo para os irmãos que o papai, igual o irmão mensageiro fala muito sobre os sinais na nossa vida, no nosso dia a dia, e eu fico muito atento nisso, nos sinais, desde lá de trás, eu fico olhando, eu fico bem atento nos sinais, e eu queria até compartilhar com os irmãos, porque tem muitos ainda que está chegando agora, e eu lembro que quando veio através do Espírito do Papai que nós nasceu dia 8 de abril de 2020, e eu assemelhei a essa revelação com a minha vida. Eu falei assim, se nós nasceu e minha esposa está grávida, eu vou clamar ao papai para conceder o meu filho no mesmo dia do que meu aniversário, tomando posse dos sinais, tomando posse da promessa. E naquilo eu comecei a clamar ao papai, porque eu vi que aquilo ia ser algo muito forte em prol da obra, ia ser um sinal tremendo, assim como outros que há no nosso meio. Eu comecei a clamar ao Pai para que meu filho nascesse no dia do meu aniversário, confirmando para nós também que nós nasceu dia 8 de abril. E assim aconteceu, igual muitos já sabem, meu filho nasceu no dia do meu aniversário, com 10 meses e uma semana, confirmando que aquele grupo, que nós achávamos que era só um simples grupo, estava reunindo, era só um simples grupo, mas era os filhos de Auxa se reunindo, as pedrinhas se juntando. Eu falo com os irmãos que aqueles que estão atentos, estão vendo sinais no mundo. Muitos esperam sinais assim extraordinários. Mas os únicos sinais extraordinários mesmo que Auxa vai lançar nesses últimos tempos vai ser a redenção, na hora da acessão nossa. Esse sinal vai ser extraordinário. Eu falo para os irmãos, aqueles que são pequeninos, vê esses sinais pequenos e se alegra. E eu falo com os irmãos que eu vejo no mundo paralelo, nesse mundo que nós estamos vivendo hoje, nessa terra, a falta de respeito, até mesmo no país que nós vivemos, a falta de respeito com a autoridade que foi estabelecida, que é o presidente. Nós vemos que assim como aquele que foi colocado sob uma autoridade na região celestial, foi feita uma falta de respeito com ele, tudo também foi cometido, sendo o que sendo sinais para nós que nós estamos no caminho certo, entende? Igual eu não sou, como se diz, eu não estou do lado de nenhum dos presidentes assim, porque eu sei que o mundo pode estar com um, pode estar com o outro, o mundo está sob o comando maligno. Mas quando nós pega Romanos, nós vemos que toda autoridade foi estabelecida por Yahweh. E não tem autoridade nenhuma que está no poder que não venha a ser de Yahweh. Tanto vaso de honra e vaso de desonra pertence a Yahweh. E nós vemos hoje, no Brasil, estou falando porque foi do agrado do Pai, o mensageiro está nessa nação aqui no Brasil, e nós vemos uma autoridade todo momento sendo caluniado, entende? Uma falta de respeito com ele.
E isso nós vemos que aconteceu celestialmente com aquele que foi colocado como autoridade. Nós vai vendo esses acontecimentos, vai vendo isso acontecer nesses sinais, e isso é muito forte. E se você for ver, é um que lutou para deixar o povo livre, entende? Lógico que tinha que ficar privado no momento de Covid, sim, mas também tinha várias outras situações que estavam em jogo também, entende? Tem as prevenções, tinha as prevenções, igual nós mesmo se reuniu, nós tínhamos que se reunir, e nós via que nos outros países estava uma rigorosa restrição. Uma ação rigorosa. Estava tendo uma ação rigorosa. Rigorosa. E aqui no Brasil já não teve por conta da pessoa que foi colocada para ser autoridade. Porque nada está, como que fala? Está fora da vontade de algo. Tudo nessa terra está no controle de algo. Tudo nessa terra está no controle. Tudo. E quando nós pega aqui em Isaías, igual muito questionam, será mesmo que essa mensagem do Evangelho Eterno está partindo do Brasil? Por que não é de Israel? Por que não é de Israel? Que é a terra prometida. Aí nós vemos aqui em Isaías 65, nós vemos isso claramente. Isaías 65, igual eu falo para os irmãos, tudo é sinais. Quando nós vemos aqueles reinados lá atrás, nós via que mesmo reinados, igual Nabucodonosor, era um rei assim, como que fala, que não acatava as ordens de algo, mas era da vontade de algo, porque tinha algo no reinado dele que ia ser exemplo, ia ser um reflexo do tempo futuro. Quando você pega Isaías 65, nós vemos claramente que fala assim: consenti em ser buscado por aqueles que não perguntavam por mim, consenti em ser encontrado por aqueles que não me procuravam, a uma nação que não invocava o meu nome, e eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui, mostrando claramente que foi da vontade do Pai, porque muitos ainda não creem que está partindo daqui, e hoje nós estamos vendo que está mais forte a cada dia, porque quando você pega até mesmo o estado onde se encontra o mensageiro, Minas Gerais, nós vemos a parábola da mina, e nós vemos que foi dado uma mina para cada servo. Foi dado uma mina para cada servo. E houve que a multiplicação das minas. E quando nós vemos Minas, e hoje nós moramos em Minas Gerais, tem um mensageiro, nós vai vendo esses sinais todos, isso é tremendo para muitos, como que fala, não tem nenhum valor, nenhuma credibilidade. Mas aqueles que são esclarecidos veem isso como algo extraordinário. Sinais. Verdade. Os dois são de Minas. Exato. Eles estão em Minas. Exatamente. Nós pega lá e nós vê que um multiplicou o quê? 10 minas. Fez semelhante ao mestre. Fez semelhante. Seguiu as orientações. Por que ele multiplicou 10? Porque ele via como que o rei fazia. Ele via como que ele trabalhava para multiplicar. E quando nós pegamos essa parábola, nós entrando na parábola, eu queria que os irmãos abrissem lá em Lucas, a parábola das minas, Lucas 19. Lucas 19, vamos começar no 11, fala a parábola das minas. Fala assim, Lucas 19, 11, por a parábola das minas. Como eles ouvissem isso, Yauxa acrescentou uma parábola, porque estava perto de Alxalã.
e eles pensavam que o reino de Yahvé se manifestaria imediatamente. E disse então: um homem de nobre origem partiu para uma região longínqua, a fim de ser investido na realeza e voltar. Chamando 10 de seus servos, deu 10 minas e disse-lhe: fazei render até que eu volte. Ora, seus cidadãos o odiavam e enviaram atrás dele uma embaixada para dizer: não queremos que este reine sobre nós. Quando ele regressou, após ter recebido a realeza, mandou chamar aqueles servos, aos quais haviam confiado dinheiro, para saber o que cada um tinha feito render. Apresentou-se o primeiro e disse: mestre, tua mina rendeu 10 minas. Muito bem, servo. Bom, disse ele, uma vez que te mostraste fiel no pouco, recebe autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo e disse: mestre, tua mina produziu 5 minas. Também a este ele disse: tu também fica à frente de 5 cidades. E veio outro e disse: mestre, eis que a tua mina, que depositei no lenço, pois tive medo de ti, porque és homem severo, toma o que não depositaste e colhe o que não semeaste. Nós vemos aqui, irmão, que ele fala da parábola direcionando para o tempo futuro. E quando nós vemos aqui que ele partiu para uma terra longínqua, isso é uma representação do quê? No momento em que ele vem até a terra. Até a terra. Por quê? Porque quando nós pega aqui em Hebreus 1:3 fala: e ele é o resplendor de sua glória, é a expressão de sua substância, sustenta o universo com o poder de sua palavra, e depois de ter realizado a purificação dos pecados, sentou-se nas alturas à direita da majestade, tão superior aos anjos quanto o nome que herdou excede o dele. Porque quando ele veio aqui, fez o papel dele se entregando no madeiro, ele foi o que? Sobreexaltado. E nesse momento, ele tinha o que? Antes dele ser sobreexaltado, ele veio com o nome de Yahvé. E antes dele ser exaltado, antes dele vir na terra, ele deixou uma mina para cada um de seus filhos. E nós vemos que um voltou para agradecer. E quando nós pega aqui, quando nós pega os leprosos, é 10 leprosos, uma representação das minas também, mostrando que o agradecimento de ter confiado tanta autoridade. Mesmo número de filhos, né? O mesmo de filhos. Exatamente, o mesmo tanto. E quando nós vê que um só veio o que? Agradecê-lo. Um só veio agradecer. E qual que é o momento do agradecimento? Um momento em que aquele filho sai daquela posição de honra que foi colocado, que foi confiado nele, a mina dele, ele olhar e falar assim: eu fui confiado nessa posição, recebi uma mina, mas não é minha, pertence àquele que está lá na terra, e eu vou descer até lá para consolá-lo, entende? Para dar credibilidade na sua palavra. E nós vemos que antes dele descer, ele confiou nos filhos, mas nós vemos que daqueles filhos que foi confiado aquela autoridade, um só não ficou acomodado, ficava atrás dele. Ficava atrás dele para quando ele falar assim: sua fé te curou, esse anjo que estava como comandante fizesse a cura, para a palavra dele ganhar o que? Credibilidade. Porque Yahvé veio o que? 100% homem. E esse foi o momento de agradecimento, porque foi posto numa posição de honra. E foi o único. Enquanto os outros ficavam acomodados. Não, ele
é o Criador, Ele criou tudo. Ele é o único filho de Yau. Você acha que Yau vai como que fala, desqualificar ele da posição de honra? Não, deixa lá, ele vai vencer. Ele vai vencer, não precisa ir lá não. Enquanto um falava, não, eu vou ir. A palavra dele tem que ganhar crédito. Porque quando nós se acomodamos na nossa zona de conforto, nós estamos falando, nós está querendo ser o quê? Está querendo ser acima de Yau. Acima de Yau. E Yahusha e Mical sabia que teria que agradar Yau para ser confirmado naquelas posições. Porque o nosso dever nessa terra é agradar Yau. É agradar, trabalhar na obra. Trabalhar na obra. Não é ficar acomodado. E nós via que o quê? Mical não ficou acomodado. Mesmo multiplicando, mesmo sendo comandante, pelo contrário, ele dava ordem ao exército para confirmar a palavra de Yahusha aqui na terra, enquanto os outros ficavam acomodados. E nós vemos que um só que voltou, e Yahusha fala assim, a sua fé te salvou. A sua fé te salvou. E nós vemos hoje, através do estudo, que 5 foi lançado. 5 primogênitos foi lançado no abismo por conta do quê? Por conta da desobediência. Por conta de entregar a primogenitura. E esse é o momento que nós não podemos se acomodar. Por quê? Porque quando nós trabalhamos na obra, quando nós reunimos, quando nós estudamos, nós estamos colocando o Yau no devido lugar dele. Que ele que nos comanda. Sem ele nós não somos nada. E se nós não o agradá-lo, o que será de nós? E nós vemos que Mical, ele vinha, recebeu uma mina, recebeu uma autoridade na região celestial, e nós vemos ele trabalhando junto com o seu exército, a todo momento. E quando nós pegamos a parábola, vamos estar abrindo lá, a parábola não, isso aconteceu, dos 10 leprosos. Eu falo com os irmãos que Yahusha, mesmo ele sendo um criador, está lá em Lucas 17:11. Lucas 17:11. E nós vemos que Yahusha, papai Yahusha, sabendo de tudo, que ele teria que passar pelo madeiro, tudo, ele foi submisso a Yahweh, veio porque ele confiou em Yahweh, ele confiou nas promessas dele, e ele confiou que as minas. E quando nós vemos essa parábola dos leprosos, irmãos, igual nós começamos a falar, sobre os sinais na vida, tem uma referência celestial. E nesse momento que estava acontecendo, você vê como que Yahusha falou tão profundamente nessa parábola não, nesse ocorrido dos 10 leprosos. Vamos estar lendo 17:11, fala assim, como ele encaminhava para Yahushalã, passava através de Samaria e da Galiléia, ao entrar em povoado, 10 leprosos vieram-lhe ao encontro, pararam à distância e clamaram, Yahusha, mestre, tenha compaixão de nós. Vendo-os, ele disse, ide, mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu, enquanto iam, ficavam purificados. Um dentre eles, vendo curado, voltou atrás, glorificando a Yahweh em alta voz, e lançou aos pés de Yahusha, com o rosto por terra, agradecendo-lhe. Pois bem, era samaritano. Tomando a palavra, Yahusha lhe disse,
os 10 não ficaram purificados? Onde estão os outros 9? Não houve acaso quem voltasse para dar glória a Iau, senão este estrangeiro. E em seguida disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. E isso, irmão, esse ocorrido nesse momento era como se fosse uma mensagem de Iau para Iaush, mostrando, porque com certeza nesse momento deu um baque. Eu estudo as escrituras, são 10, mas só um que aparece para me dar auxílio. Só um que aparece para me dar auxílio. E vê que ele fala assim, os 10 não ficaram purificados? Onde estão os outros 9? E quando nós pega lá, nós vê que 9 pedras adornava quem? Lúcifer. Isso é tudo que é uma mensagem, como que fala, um enigma escondido, porque nada sai do controle de algo, nada. Por isso que nós temos que ficar atentos. E nesse momento, Yahshua via que era um sinal, via que era um ocorrido, algo celestialmente, e via que havia um que agradava Yahweh. E estrangeiro, igual nós lemos em Isaías 65, que era do agrado. E quando nós pega Miqueias também, nós vemos que até o tempo da parturiente, da luz, ele ia abandonar Israel. Deixando bem claro. E isso tudo, irmão, é para alimentar a nossa fé, que é daqui que está partindo a palavra. É daqui que está partindo o alimento espiritual. O entendimento espiritual. Porque quando nós vemos Paulo fala que aqueles que são terrenos entendem as coisas terrenas, mas aqueles que são celestiais entendem as coisas celestiais. E nós vemos que isso é uma loucura aos olhos do homem. Nós vemos que isso é uma loucura. Não, isso é uma loucura, isso que esses irmãos de BH falam. E eles mesmos falam da profecia, eles mesmos menciona uma profecia e não vê. E não entende. São terrenos. É porque eles não creem na mensagem do mensageiro. Exatamente. E não são celestiais. Por isso que fala nessa palavra, por fé. A fé. Ele não acredita. Ele não crê. Vale muito mais do que qualquer coisa, qualquer leitura. Exato. Qualquer faculdade, qualquer leitura, qualquer entendimento que você tem, qualquer grande raciocínio que você tem, o crer vale muito mais. Exatamente. Nós vemos que todo o ensino dessa terra, todo o ensino paralelo, nada chega perto do que Yahweh está nos revelando. Igual a questão de Mical, sobre Mical, mensageiro. Isso é algo maravilhoso para nós, igual muitos acham, não crê, alguns não dá credibilidade, mas quando pega lá em Romano, fala que nenhuma autoridade está no poder sem ser da vontade de Yahweh. Igual esse conhecimento todo foi da vontade de Yahweh entregar para mostrar quem é. E aquele que lutar com Mical, esse será salvo. Esse será salvo. E hoje nós vemos que o dinheiro celestial é o quê? O que é o nosso dinheiro celestial? Nosso dinheiro celestial. Igual lá em Isaías 55 fala assim, por que gastar seu dinheiro com aquilo que não é pão? Nosso dinheiro é o nosso tempo. Nosso tempo é o nosso dinheiro. É o nosso tempo nessa terra, o nosso dinheiro celestial. Quanto mais nós saber exercer o nosso papel, a nossa função, trabalhar na obra aqui, procurar exercer boas obras, procurar ser exemplo, isso você adquire o quê? Galardão.
na região celestial. Por isso que lá Isaías não está abrindo, que essa mensagem aqui é uma mensagem muito maravilhosa. Quando nós pega aqui Isaías 55, nosso tempo é o nosso dinheiro. E nós temos que saber o que é gastar o nosso tempo com aquilo que é pão. Não é atrás de coisas paralelas. Por quê? Porque há uma só água. Não há várias águas. Igual quando nós pegamos aqui em Isaías 55, fala assim: a todos que têm sede, vinde a água. Vós, os que não têm dinheiro, vinde, comprai e comei. Comprai sem dinheiro e sem paga, vinho e leite. Por que gastais dinheiro com aquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho com aquilo que não pode satisfazer? Ouve-me com toda atenção e comei o que é bom. Deleitai-vos com manjares revigorantes. Escutai-me e vinde a mim, ouve-me e vivereis. Farei convosco uma aliança eterna, assegurando-vos graças prometidas a Davi. Mostrando também aqueles em denominação que paga o dízimo, aquilo que não é pão, e muitos que perdem tempo com aquilo que não é pão. Nós temos que saber administrar o nosso tempo. Igual nós estamos na reta final, nós estamos caminhando. Igual nós sabemos que nós temos que estar todo momento orando. Igual a palavra fala, lá em Lucas 21, vamos estar lendo lá, Lucas 21, 36. E eu falo com os irmãos, a alegria é de estar reunido com os irmãos, estudando a palavra. É muita alegria. Porque cada um compartilha. 21, 36. Vamos em 34. Lucas 21, 34. Fala assim: cuidado para que o vosso coração não fiquem pesado pela devassidão, pela embriaguez, pelas preocupações da vida, e não se abata repentinamente sobre vós aquele dia, como um laço, pois ele sobrevirá a todos os habitantes da face da terra. Ficai acordado, portanto, orando em todo momento, para teres a força de escapar de tudo o que deve acontecer e de ficar de pé diante do Filho do Homem. E nós vemos que essa mensagem é o quê? Direcionada a Filadélfia. Por quê? Porque quando nós pegamos aqui na carta de Filadélfia, Apocalipse 3, 10, fala assim: visto que guardaste minha palavra de perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para submeter à prova os habitantes da terra. Então, a todo momento, nós temos que ficar atentos, nós temos que ficar em oração, nós temos que estar estudando, nós temos que estar ouvindo áudio. Por quê? Porque não é tão fácil assim. Não é tão fácil igual muitos pensam. Aqueles que estão estudando, estão focados, é fácil, porque está alimentando diariamente. Mas aquele que se alimenta uma vez, outra não, a mesma coisa. Por isso que é o maná celestial. Porque aquele que não come, não cresce. Aquele que não come, não vive. O alimento físico não é assim, assim também é um alimento que é espiritual. Tem que se alimentar para crescer. E aquele que se alimenta, cresce. E é notório o crescimento.
É notório o crescimento, a pessoa vai crescendo. Igual nós vimos aqui em Lucas, fala sobre a devassidão, as preocupações dessa vida. E no momento de estudo é o momento de você aniquilar essas coisas. E Bruno, aqui em 1 Coríntios 15 também, 19, fala o seguinte: se temos esperança no Machia somente para essa vida, somos os mais dignos de compaixão de todos os homens. Em outra tradução fala os mais miseráveis. Os mais miseráveis. Aqueles que só querem as benesses para dessa essa terra. Né? Tipo assim, o alimento, o conforto, Da as coisas materiais. Então, eu penso que eles que esperam isso só são Aos mais miseráveis. Os mais E miseráveis. é o quem que busca isso aí. A gente na visão celestial hoje que nós temos. Qual que é o povo que busca as coisas daqui? As denominações. As denominações. Eles vão na igreja, né, para buscar só o quê? Mas Bênçãos, só coisas aqui. E saber. Mas está falando que Isso- são os mais miseráveis. É os Aí mais vai miseráveis, aquele por que é o isso pobre que- e o miserável. E lembrando que é por isso que tem a Odisseia. Acha que é rico, que é pobre, cego, nu e miserável. Fazendo um link direto com Laodiceia. Exatamente, só coisas terrenas. Vai ser despertado? Vai. Mas teve oportunidade? Teve. E Al já deixou escrito porque ele sabia os que iam e os que não iam. Por isso que naquele momento lá, ele fala com Abraão: conta, se você me mostrar mais justo, eu vou poupar Sodoma e Gomorra. Porque ele sabia que não ia haver. Ele sabia que não ia haver. A mesma coisa eu falar com meu filho assim: você vai machucar. E ele não está lá brincando: não, pai, vai machucar. Não, vai machucar. Aí machuca, vem correndo para os braços. Sabia, porque um pai sabe o que é melhor para o filho. O pai sabe o que é melhor. E aquele filho que ouve com atenção as palavras do pai, esse é bem sucedido. Esse é bem sucedido. E hoje nós estamos aqui ouvindo as palavras de Al. Nós estamos recebendo esse maná. Nós estamos cada dia se reunindo. Igual começou lá atrás. Já tem o quê? 1 ano? 1 ano e 8 meses? 1 ano e 9 meses. Acho que já janeiro agora, né? Nós já estamos em janeiro, está fazendo 2 anos. Quase 2 anos, olha só para você ver. Em janeiro, Fevereiro, né? Fevereiro do carnaval. Isso. Então, 1 ano e 9 meses. Exatamente. Olha só para você ver o tempo. Por quê? Porque é os conselhos do Pai. Reunir como a igreja primitiva. E quando nós reunimos por amor, sem querer aparecer, querendo agradar Yahweh, querendo agradar Yahusha, dando credibilidade na palavra do mensageiro do ancião, esse Yahweh mantém de pé. Porque todos que estão estudando, estão até hoje, mesmo os que estão espalhados nos 4 cantos, é porque agradou Yahweh, num certo ponto. Desde tempos antigos, está agradando agora. Porque todos aqueles que querem soberbo não fica de pé. Não fica de pé. Todos aqueles que querem aparecer. Yahweh, eles sonda o rins e o coração. Ele sabe se aquela atitude daquela pessoa é por amor da obra ou é para satisfazer o próprio desejo. Ele sabe até o momento de loucura, naquele momento de estresse, ele sabe tudo, porque é bem complicado ver muitos irmãos que não dá credibilidade para a palavra. E o nosso papel aqui não é convencer, lógico, e Al sabe disso, que a nossa vontade é de mostrar a verdade para todos. Sabe que a nossa vontade é de mostrar a verdade para todos, mas nós não estamos aqui para convencer, nós estamos aqui para anunciar o Evangelho eterno. É igual o irmão falou, vai ter um momento certo dele ser despertado. Porque nesse momento eles estão buscando o quê? Os bens materiais. Exatamente. Os 9 leprosos foram lá. Os 10 foram buscar cura, mas um só que agradeceu. Os outros só queriam a cura.
Queria a cura e queria o quê? Se aparecer. Entende? Em primeiro, dá a devida honra para aquele que é digno de honra. E quando nós vemos lá sua fé te salvou, é uma representação de Mical, que vai ser salvo. Porque veio agradecer. Veio agradecer. Imagina se aqueles primogênitos tivessem recebido uma mina, viesse junto com Mical. Como que a obra seria assim? Mais magnífica. Mas Ial sabia. Exatamente. Ial sabia. E ele deixou uma mina ser Ialcha, entregar uma mina para cada um, porque ele sabia que havia um que ia ser exemplo, que todos iam olhar e iam falar: nós podíamos ter seguido os passos do nosso irmão. Entende, irmão? E isso que vai ser essa Filadélfia aqui nessa terra. Muitos vão olhar para Filadélfia e falar: nós deveríamos ter seguido os passos. Nós deveríamos ter seguido os passos de Filadélfia. Ter seguido as orientações do pai. Porque o pai, ele sabe o que é melhor para o filho, ele sabe. Igual o irmão ontem trouxe na reunião. Muito chama de pai. Aceita chamar Abraão de pai, mas não aceita chamar Ialcha de pai. Pai da fé. Nós vemos Paulo chamando Timóteo de filho. Se chama de filho é porque está se posicionando de pai. Entende por quê? Porque não se alimenta. Não está procurando encher o espírito, está procurando se aparecer para os outros. Para mostrar que é uma pessoa, é igual o fariseu, para se mostrar uma pessoa religiosa, correta. Porque uma pessoa que não enxerga essas verdades é porque está querendo se posicionar de uma forma santíssima e agradar, querendo que segue aquela linha de raciocínio dele, igual nós vemos irmão do canal falando assim que é heresia chamar de Ialcha de pai. Se em Hebreus 2:10 fala claramente, nós pegamos em Hebreus 2:10, antes de Hebreus 2:10, irmão, vamos estar abrindo em Colossenses. E é maravilhoso lembrar esses pontos, irmão. Esses pontos. Porque para nós parece muito assim básico, mas para aqueles que estão vindo é um esclarecimento. Vamos abrir primeiro Colossenses 1:15. 2054. Quando nós pega Colossenses 1:15, fala: ele é a imagem de Ial invisível, o primogênito de toda criatura, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Já começa aqui falando trono, soberania, principado e autoridades. Tudo foi criado por ele e para ele. Claro aqui, ó. Trono, soberania, principado e autoridades. Que autoridade é essa? Entende? É nítido. Quem está à procura da verdade, enxerga. Mas quem está querendo fama, para aumentar os conceitos nas redes sociais, fala que Ial é Ial é só Ial que é pai, é irmão de Ialcha, entende? Que pode estar lendo Mateus, Marcos e João 5. Por quê? Porque está querendo fama. Mas aqueles que estão querendo a verdade é fácil de enxergar essas verdades. A maioria concorda. Exatamente. Está buscando o apoio da maioria. Exatamente. Não está querendo
achar qualidade para ir. Verdade. Não tá querendo. Ué, e nem alcançar aqueles que querem realmente a verdade. Porque a verdade incomoda. A verdade desagrada a muitos. Desagrada. Você falar a verdade, desagrada. Desagrada. Muitos preferem ser seduzidos com a mentira do que ser moldado com a verdade. É o que acontece nesse mundo. E quando nós vemos aqui trono, soberania, principado e autoridade, tudo foi criado por ele e para ele. Nós vemos claramente que o quê? Quando fala que autoridades, aí eles falam, não, autoridade, presidente, governador, isso tudo foi criado por ele e para ele. Não, mas aqui está falando que autoridades celestiais. Autoridades celestiais. Que nesse momento tem autoridades lá em cima, ministrando todos os bens, infielmente, usurpando daquilo que não é deles, com a falta de respeito, com aquele que foi colocado. Por quê? Porque quando nós vemos aqui, quando nós pega em Daniel, quando nós pega aqui em Daniel 12:11, irmã Liliamar, Daniel, O que é essa pergunta? Não me amar, 12. é rápido gatinho. Daniel 12:11, como nós pegamos aqui, e eu falo, Em alguns lugares, Eu tem fa- um marcador. eu falo com os irmãos, o alimentar, irmão, o alimentar te molda. Quando você se alimenta do maná, da palavra, está focado na palavra, não está preocupado com a sua direita nem com a esquerda, está preocupado no alvo. No alvo. Você cresce, irmão. Você começa a entender o propósito ideal na sua vida. Começa a entender aonde que ele quer te conduzir. Começa a entender as revelações. Começa a ganhar sabedoria, começa a ganhar entendimento, começa a ganhar ânimo, começa a ganhar disposição. Não tem nada que te abala, não tem nada que te para, não tem barreira que te bota medo. Não tem aquela, não vou passar por cima dessa barreira e deixar para o próximo. Não, você já quebra para o próximo também já vir e ele passar também. Vai passar nas provas e vai subindo de nível. Vai ajudando, entende, irmãos? Por isso que é o bom alimentar. Eu falo para os irmãos, experiência comigo mesmo, olhando para mim mesmo. Eu nunca participei de denominação, eu comecei a alimentar, irmão. Quando eu comecei, eu era bem troncudo. Troncudo é aquela pessoa que fica lá e tem que moldar mesmo. E você vai entendendo o propósito ideal na sua vida. Igual às vezes o coração dava aquela apertada com alguns, como se diz? Quando a pessoa, com alguns ingratos, entende? Você via, porque tem aquele irmão que está chegando porque ainda está com vinho velho, e tem aquele que já recebeu vinho novo, toma, e já fala assim, esse vinho ainda é ruim, entende? Vai lá, come, toma um vinho novo todo, pega e ainda joga na cara daquele que serviu, entende? Ou então tá comendo maná maravilhoso, eu quero é cordão, né? Agora que eu vou comer um pouquinho de cordão, quando eu quiser mais, você traz. Tá? Entende? É uns ingratos, mas tem aqueles que tá com vinho velho, tá esvaziando. Aí você tem que entender, não, esse irmãozinho aí eu não posso tratar assim porque ele tá na fase de crescimento. Entende? Até isso você começa a entender, você começa a agir com cautela em alguns pontos. E ela vai te mostrando esses pontos. E quando você pega onde que eu falei, irmãos? 10, 11, 12, 11. Fala, e a contar do momento em que tiver, aqui fala que tiver sido abolido o sacrifício perpétuo.
Mas quando nós pegamos aqui, irmão, na Almeida, você está com a Almeida aí, irmão? Quem está com a Almeida? Na Almeida fala assim: depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posto a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Uma vez na Almeida, que a tradução é boa, né? Vê aí na Almeida. Irmão, quer ver? Pega essa aqui, a King James, 12, se quiser. deixa eu ver, não, deixa eu ver aqui na Olha, King James Pode também. colocar aí, Daniel 12, 11. Pode colocar aí. Na King Daniel James. 12, 11. Aqui nessa aqui fala, e desde o tempo em que o holocausto contínuo for tirado e estabelecido a abominação desoladora. Eu gosto da diária, por que diária? Porque remete quem? Diário, sacrifício diário, ao dia. E o que mais? Quando nós pega em Daniel 7, o anciões de dias. Isso. Entende? Quando nós vemos aqui, fala, nessa Almeida aqui, fala, lê nessa Almeida aí, irmão. E desde o tempo em que contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Exatamente, porque quando... Tirado é diferente do livro, né? Tirado, porque tirado, quando? Porque hoje nós entendemos o quê? Que Yahshua veio nessa terra, e ele foi sobreexaltado, recebendo o nome que está acima de todos os nomes. Qual? Yahweh, se tornando Yahweh forte e valente. Por quê? Josué chama Yahweh, e o nome que está acima de todos os nomes é Yahweh. É Yahweh. Mas o nosso intermediário até Yahweh é Yahshua. Nós precisamos do nome Yahshua, nós precisamos de Yahshua. E quando nós pega que for tirado, aí nós pega lá em Colossenses, vamos abrir lá em Tessalonicenses, perdão, 2 Tessalonicenses 2:7. 2 Tessalonicenses 2:7. Por que tirar? 2067. 2066. 2067. Aqui na Almeida também, até a Almeida também, eu acho que fica melhor. Por que tirado? Porque hoje nós entendemos que Filadélfia vai ser tirado junto com Sardes, vestes limpas. Mical e seus anjos será tirado. Entende? E quando nós pega aqui em Tessalonicenses, na Almeida, que usa o termo tirado, eu acho que 2:7. Fala assim, na Almeida fala até o tempo. Essa Almeida aí tá como, irmão? Tessalonicenses. A segunda Tessalonicenses? 2:7. Esse é o Almeida. Para nós entender. O da dele é King James. Lê aí, Não, irmão. a minha é King James. Você quer que eu Lê aí. Almeida Por que você É, quer mas que eu tá. leia King James? 2 Tessalonicenses 2:7. 2 Tessalonicenses 2:7. Olha, irmão, que é interessante o Daniel 12 aqui também pela Almeida. 12:11. Interessante. Uma linguagem assim diferente, mas eu entendi tudo. Aqui nessa Almeida aqui, ó, na Almeida corrigida e fiel. Colossenses. 2 Tessalonicenses Tessalonicenses. Tá aí tirado nessa? Essa aqui é qual? Almeida fala assim. 2 Tessalonicenses quanto? 2:7. Fala assim, porque já o mistério da injustiça opera, somente a um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Na realidade, o mistério, o segredo, né, da iniquidade, ou o mistério da iniquidade, já está em ação, restando
tão somente que seja afastado aquele Tá que igual a- agora o detém. Esse tá igual a... Que seja A tirado. Almeida que está tirado também. Por que tirado? Porque hoje nós entendemos que Yalcha se tornou Ial, forte e valente. E Mical se torna o que? Yalcha. Recebendo as vestes. Porque as vestes tá o quê? Tá suja. Suja não, tá com embebido de sangue. Vamos falar assim que é melhor, tá embebido de sangue. Por quê? Porque as vestes tá toda a autoridade. Toda a autoridade. E Mical foi incumbido nessa posição de ser o que? O sacrifício perpétuo. E no momento, quando nós pegamos aqui em Tessalonicenses, fala o quê? Fala que o filho da perdição já opera. Mas é necessário ser tirado aquele que o retém. E quando nós pegamos em Daniel, aqui em Daniel 12, deixa eu ver aqui nessa aqui. Aqui também fala, ó. Daniel 12 horas fala, e desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posto a abominação desoladora. Porque quem que é a abominação desoladora? O antimachia. O antimachia. Por quê? Porque a obra dele não é agradável. O sacrifício dele não é agradável a Yahvé. Porque ele tenta ir além, mas além em outro rumo. Além daquilo que não agrada a Yahvé. E Mical, as obras já agradam. Porque foi dado a instrução. Foi dada a instrução e Mical segue as instruções de Yahvé. As instruções de Yahvé. E quando nós vemos aqui, irmão, hoje nós vemos quem que é o sacrifício perpétuo, aquele que foi colocado naquela posição. E nós vemos isso claramente aonde? Em Isaías 63. Esse aqui, irmão, fala diário também. Sacrifício diário. É diário, remetendo o quê? Direcionando ao ancião de dias também. Por quê? Ancião de dias é diário. É diário. Quando nós pega... Aqui em James também fala diário. Diário, né? 63 está em 1354. Por isso que eu fiquei assim... E nós pega lá o ancião de dias. Dias é diários. Diários. 1354. Aí quando nós pega aqui Isaías 18. Isaías 63, 18. 63. E aqui direciona mais ainda, irmão, sobre um povo que está longe de Israel terreno. Longe, bem longe. Bem longe, por quê? Porque Isaías 63, fala assim, por pouco tempo teu povo santo possuiu sua herança. Então nossos inimigos pisotearam o teu santuário. Há muito que somos um povo sobre o qual não exerce o teu domínio, sobre o qual não se invoca o teu nome. Mostrando que foi pisoteado o santuário, tomaram posse, tiraram o que? O sacrifício perpétuo, o sacrifício diário, foi tirado de lá e veio para a terra. E viu, fazendo um link direto com Isaías 65, consenti ser buscado por aqueles que não perguntavam por mim, fazendo um link aqui com Isaías 63, 9, que fala, há muito que somos um povo sobre o qual não exerce o teu domínio, sobre o qual não se invoca o teu nome. Viu? E quando nós pega lá, fala até que o sacrifício perpétuo foi tirado, porque remetendo aqui na terra também. Quando Mical e seu exército for tirado, porque Mical é o sacrifício perpétuo. Porque foi incumbido ele, foi dado ele lá de trás. Nós vemos que o prego foi tirado, junto com sua prole e sua descendência, e vai ser o que? Restituído novamente.
Toda autoridade. Toda autoridade. E quando nós vemos Adão. Adão, ele foi criado o quê? Ele foi criado fora do jardim do Éden. E foi colocado lá depois. Foi colocado lá depois. Por isso que Mical está sendo trabalhado lá de fora de Alxalã terreno para ser colocado lá. Por quê? Porque lá que vai ser o quê? Aonde vai sair a palavra de Yahweh para toda a humanidade, para toda a terra. Que vai começar a criar, vai começar a cuidar. E hoje nós entendendo isso tudo, irmão, igual nós vemos que tudo que aconteceu lá em Alxalã remete às coisas de hoje. Remete, igual os ocorridos, isso tudo que nós estamos vendo. É maravilhoso esse entendimento e nós sabemos que o último Adão, nós já sabemos quem é. O último Adão é aquele que foi levantado por Yahweh, que é Mical. O último Adão. Porque Adão é um ser criado. E quando nós vemos que ele é um ser criado, então ele que vai ser o quê? Vai ser o administrador dessa terra. O administrador. E hoje nós vemos que quem está no comando hoje é o infiel. É o infiel. E quando nós vemos aqui até que o sacrifício perpétuo for tirado, porque o sacrifício perpétuo, hoje nós sabemos que é aquele, porque foi dada a ele a autoridade. Foi dada a ele essa autoridade, só foi tirada dele. Foi tomado dele. Foi tomado dele. E hoje nós vemos que quando for tirado, aí entra o quê? Entra o pastor infiel, que é o antimachia, que é Zacarias 13. Quando nós pegamos Zacarias 13, nós vemos que tem dois pastores. É Zacarias 13, Zacarias 11. Vamos estar lendo lá? Zacarias 11. Zacarias 11. 1677. Começa, né? Aí, 11. essa parte está em Os dois pastores está em 1678. Ah, eu sempre abro Jeremias. E hoje nós entendemos, irmão, quando o sacrifício perpétuo, diário, ele está com o nome Mical aqui na terra? Tá. Mas foi dada a ele essa posição. Lá em cima. Lá em cima. E assim que ele for tirado, entra quem? O sacrifício abominável. Qual página, irmão? 1678. 1678. Nós pega aqui, fala assim, e diz, Zacarias 11:15. Fala assim, disse-me ainda Yahweh, toma os apetrechos de um pastor insensato, porque eis que suscitarei um pastor na terra, e ele não cuidará daqui, desapareceu, ele não procurará aquela que vagueia, não tratará aquele que está ferido, não sustentará aquela que está de pé. Antes devorará a carne dos animais gordos e arrancará os seus cascos. Viu? Mostrando o que? O sacrifício abominável. Abominável. Então, no momento que for tirado Mical e seu exército, entre o que? Abominação. Abominação. E a palavra que nós hoje vemos é o que? Ser tirado. Porque hoje nós entendemos o arrebatar. Arrebatar é o quê? Tirar da força da mulher.
E isso nós vemos também em Miqueias 5:1, 1640. Ele fala assim: e tu, Belém Eufrata, pequena entre as clãs de Aldar, de ti sairá para mim aquele que governará Israel. Suas origens são de tempos antigos, de dias imemoráveis. Olha só que tremendo. Aquele que governará Israel, suas origens são de tempos antigos, de dias imemoráveis. Por isso, ele os abandonará até o tempo em que a parturiente dará a luz. Viu? Até a parturiente, fazendo um link direto com Apocalipse 12. Direto. Porque mostrando direto, quando nós vemos aqui, fala assim, até o tempo em que a parturiente dará a luz. Quem? A mulher. Até a mulher dá a luz. E nós vemos aqui que fala claramente, e tu, Belém Eufrata, pequena entre as clãs de Aldar, de ti sairá para mim aquele que governará Israel. Suas origens são de tempos antigos, de dias imemoráveis. E hoje nós vemos a revelação da palavra partindo daqui, do mensageiro, e essa palavra tremenda. E nós sabemos que foi arrancado o quê? Foi arrancado o filho varão, a força da mulher. Isso, irmão, é muito forte, porque mostrando claramente que não é em Israel que está o mensageiro, não é em Israel que está aquele que ia se levantar a favor do teu povo. Porque muitos ainda temam que vai vir de lá, que as 12 tribos é de lá, não entende que as duas alianças, a primeira aliança não é a lei. Muitos confundem a aliança com a lei. A aliança foi feita com Abraão. 430 anos antes da lei. Exatamente. Através da onde? Do Sacrifício. Não, De Abraão com... Não, a circuncisão. Através da circuncisão. É isso. Esse é o sacrifício. Ó, essa é a aliança. Essa é a aliança. E do pênis que sai o quê? Herdeiros. E nós sabemos que foi o quê? Foi espalhado, foi o quê? Disperso. Um povo disperso. E hoje nós contém o quê? Hoje nós contém tanto o sangue israelita, o sangue de Abraão, da antiga aliança, quanto o sangue de Ausch. As duas alianças. E quando o Tiago começa falando saúde, as 12 tribos dispersas, representando o que? Aquele povo que foi disperso lá atrás, em Israel, com as guerras inumeráveis que teve lá, com a perseguição de Hitler. Entende? Porque era da vontade do Pai dispersar esse povo. Então, a antiga aliança é o quê? É a aliança com Abraão, não é a lei. Foi o tempo de espalhar a pedra. Foi o tempo de espalhar a pedra. E todo esse entendimento, irmão, fica mais fácil de nós caminhar, de entender. E nós vê o que eu desprezo, muitos falando, nós vê muitos ainda procurando e falando, não, as 12 tribos é da nação de Israel. Igual hoje nós não sabemos de fato de qual tribo, assim, que muitos pertencem, entende? Não sabe se é de Benjamim, de Aldar, porque nós entendemos que tem o de Sardes vestes limpa e tem aqueles que é de Aldar, que é Filadélfia. Mas nós sabemos que aquele povo que foi disperso lá de Israel se encontra espalhado em cada canto do mundo. E isso, irmão, fica bem mais fácil de caminhar essas revelações, mas é necessário ter essas revelações reunindo. E quando nós pega aqui, nós vê claramente
que suas origens são de tempos antigos, de dias imemoráveis, mostrando que aquele que ia direcionar o povo, o filho daquela que ia dar a luz, é de tempos antigos, de tempos imemoráveis, e não é de Israel, porque quando nós vemos aqui, fala assim, ele governará Israel. Suas origens são de tempos antigos, de dias memoráveis. Por isso ele abandonará até o tempo em que a parturiente dará a luz. Então o resto de seus irmãos voltará para os israelitas. Voltará a cuidar de Israel. Mas é necessário que primeiro cuidar do filho varão. E isso, irmão, toda essa revelação é para aumentar mais ainda a nossa fé, nosso ânimo, porque muitos estão vindo hoje, muitos estão começando agora e não tem esse entendimento de Mical. E quando nós pegamos aqui Miqueias 5, nós vemos um link direto com Daniel 12. Quando nós pegamos Daniel 12, 1... Daniel 12, Apocalipse 12. Exatamente. Daniel 12, 1 fala assim, ó, neste tempo levantar-se-á Mical, o grande príncipe que se conserva junto dos filhos do teu povo. Será um tempo de tal angústia, qual jamais terá havido até aquele tempo, desde que as nações existem. Mas nesse tempo o teu povo escapará. Isto é, todos que se encontrarem escrito no livro. Viu? No livro, tanto no livro celestial, tanto da descendência das 12 tribos. Porque era escrito no livro a tribo que você pertencia. Hoje, nós não sabemos, mas Ial sonda o rins e o coração. E quando nós pega lá na carta de Sardes, em Apocalipse, aí nós vemos claramente... Não, Apocalipse 3. Quando nós pegamos aqui Apocalipse 3:5 fala assim, o vencedor, 3:5 Sardes fala assim, o vencedor se trajará com vestes brancas, e eu jamais apagarei seu nome do livro da vida. Proclamarei seu nome diante de meu Pai e dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque quando nós pegamos aqui Apocalipse 12:1 fala, nesse tempo se levantar-se-á Mical, o grande príncipe que se conserva junto dos filhos do teu povo. Será um tempo de tal angústia, qual jamais terá havido até aquele tempo. Viu que fala junto dos filhos do teu povo? E logo depois fala, desde que as nações existem. Mas nesse tempo o teu povo escapará. Isto é, todos que se encontrarem escrito no livro. Encontrarem escrito no livro. E é necessário, irmão. E é necessário estar escrito. Igual eu falo para os irmãos. Não é nós correr atrás. Vem e ao conduz até a água cristalina. Conduz até nós. Porque não pode falar. Essa palavra escapará remete a alguém que está vivo. Exato. Pedra viva. Pedra e viva. O que as denominações, os judeus consideram que as tribos estão lá por quê? Mas, entendeu? Essas pessoas que, os nossos antepassados já morreram. Exato. E aqui está falando de escapar, quer dizer, são os descendentes aqui. Não vivos. Ninguém escapa morto, não escapa. Exatamente, não tem como escapar. Não tem como escapar, já morreu. Não tem como então, escapar. Essa foi uma discussão na minha família, né? Exatamente. Eles falam, não somos nós. São os nossos antepassados, se refere a que não vai passar pela tribulação, que são 144 mil pleitos. Não, são vivos. Aí ficou aquele embate. Eu ainda não tinha tanto conhecimento especificamente sobre isso. Mas eu fiquei com isso instalado, sabe, irmão? E hoje eu sei que... Mas como vai ser resgatado morto? Eu só falava isso. Mas essa palavra de Daniel 12 aqui explica tudo. Exatamente. E com Apocalipse 12. Eu até marquei Mical, Apocalipse 12 aqui e também
Apocalipse 12 e E Daniel 12. é muito assim, Nunca mais é muito esquecer. tremendo os links, né, irmã? É muito tremendo os links. Começou lá atrás, papai nos dando os links, como ler as escrituras, porque está tudo codificado, tudo Sim. codificado. Sim. Tudo codificado. E quando nós pega Sardes, fala que será escrito. Por quê? Porque é descendente de Abraão. Sardes vestes limpo. Aí na carta de Filadélfia fala assim, ó, por não ter renegado meu nome, te pouparei da hora, entende? Mostrando que tanto aqueles descendentes de Adão, que dá ouvido à palavra de Mical, tanto aqueles que são de origens também de tempos antigos, vão escapar. Quando nós vemos que fala sobre Mical, e quando nós pega aqui fala, nesse tempo se levantar-se-á Mical, o grande príncipe que se conserva junto dos filhos do teu povo. Aí nós pega em Apocalipse, que a irmã está falando, Apocalipse 12. Apocalipse 12 fala bem claro de Mical, mostrando claramente sobre anjos celestiais que estão aqui na terra, porque quando você pega aqui Apocalipse 12, 7, vamos começar no 5. O 1 fala sobre a parturiente, né? Deu à luz. Então vamos começar no 1. No 1 fala assim, um sinal grandioso apareceu no céu, uma mulher vestida com o sol, tendo a lua sobre os pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Por quê? Porque dia 8 de abril de 2020, nós vimos aquele sinal no céu, que era o quê? O simbolismo do nascimento do filho varão. O simbolismo do filho varão, e nós via que Mical estava ainda sendo subjugado por Sardes. Foi o nascimento, nós achávamos que ia ser o arrebatamento, era o nascimento. Era o nascimento. Aquele momento lá que nós vimos, nasceu a lua saiu. Foi uma coisa assim, como se fosse um parto mesmo. Foi um parto e foi o quê? Tomado. Porque nós ficamos com uma expectativa, né? Como é que fica a mulher quando está passando? Será que ela vai nascer? Vai nascer agora, gente. Exatamente. Pelo menos eu tive 2 filhos, foi assim, né? É agora. E foi, né? Nós vendo aqui a lua sobre os pés. Por quê? Porque Mical reflete, igual nós já leu Isaías 60, fala, levanta-te, que eu vou resplandecer sobre ti. Por quê? Porque a lua resplandece à luz do sol. Sim. Entende? Então, a lua estava sendo subjugada pela mulher. Não estava tendo brilho. Não estava tendo brilho. Né? Sobre os pés. Pisava nela, subjugava ela. Aí fala, vamos começar de novo, um sinal grandioso apareceu no céu, 2020, dia 8 de abril. Uma mulher vestida com sol, tendo a lua sobre os pés, e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida e gritava entre as dores do parto, atormentada para dar luz. Aí no 3 fala assim, apareceu então outro sinal no céu, um grande dragão cor de fogo com 7 cabeças e 10 chifres, e sobre a cabeça 7 diademas. Suas caudas arrastavam 1/3 das estrelas do céu, lançando-as para a terra. O dragão postou-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho tão logo que nascesse. Porque quando nós pegamos essa passagem aqui, já é remetendo, lembrando que Apocalipse não está na forma original. E lembrando que esse aqui na cronologia certa. Cronologia. Exatamente. E quando nós pegamos aqui o tempo embaralhado. Apocalipse 17, nós vê que esse fato, quando fala assim, arrastou as estrelas, mostrando o que é uma representação de Nabuzardan. E quando nós vemos aqui em Apocalipse 12:5, fala, e ela deu à luz a um filho varão, que rangerá todas as nações com cetro de ferro, seu filho, porém, foi arrebatado para junto de Al e de seu trono.
e a mulher fugiu para o deserto, onde Yahweh lhe havia preparado um lugar em que fosse alimentado por 1260 dias. E quando nós pegamos no 7, fala assim: houve então uma batalha no céu. Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão batalhou juntamente com seus anjos, mas foi derrotado e não se encontrou mais um lugar para ele no céu. E nós vemos claramente que aquele Mical que ia ser levantado, sendo mencionado aqui em Daniel, porque aqui já é o que? A partida, que foi a promessa que foi dada lá em Daniel 12:1. Todos aqueles que se encontrarem escrito no livro da vida, esse será poupado. Quando nós pega aqui em Daniel, fala claramente, fala assim, no Daniel 1 fala assim: nesse tempo levantar-se-á Mical, o grande príncipe que se conserva junto dos filhos do teu povo. Será um tempo de tal angústia, qual jamais terá havido até aquele tempo, desde que as nações existem. Mas nesse tempo o teu povo escapará, isto é, todos que se encontrarem escrito no livro. Aqui em Daniel, em Apocalipse 12, já mostra o que? A nossa partida. A nossa partida. E isso, irmão, todo esse entendimento hoje sendo trago, hoje nós entendemos aquele que está retendo, tem que ser tirado para ele se manifestar, fazendo um link também com Daniel, tem que ser tirado sacrifício perpétuo. Por quê? Para nós aceitar a autoridade que foi criada por ele e para ele, para Yahweh, forte e valente, foi criado por ele e para ele. Isso aqui é dele. Isso aqui não é de Mical, não é dos anjos, é dele. E quando nós entendemos as autoridades que foi estabelecida, o nosso desenvolvimento, o andamento fica mais leve. Entende? E quando for tirado, aí entra a abominação. Um link direto com Tessalonicenses, quando fala assim, é necessário ser tirado daquele que o retém. Fazendo um link direto com Daniel. Direto. Da mesma forma que houve lá em cima, né? Da mesma forma. Foi tirado lá em cima e entrou a abominação lá. Ah, exatamente. Vai ser tirado daqui E vai entrar a aqui. abominação. Por quê? Porque a palavra fala. A palavra fala. Se querer a tua capa, dê também a túnica. Entende? Porque as posição, porque a justiça, o juízo pertence a Yahweh. Pertence a Yahweh. A vingança pertence a Yahweh. Pertence a Ele. E Ele fará. Nós só estamos sendo que instrumento. Instrumento. Entende? Mas pertence a Ele. E Mical, ele faz isso. Naquele momento que houve aquela afronta, ele falou: você quer pisotear o santuário de Yahweh? Pisoteia então. É você e ele. Você e Yahweh agora. Naquele momento, irmão, ele caçou uma grande guerra, uma grande briga com Yahweh. Entende? Mical poderia ter usado a força? Poderia. Mas ele entregou na mão de Yahweh. Porque ele sabia que Yahweh ia fazer a justiça. Ele sabia que isso iria acontecer, não sabia o tempo. E eu falo para os irmãos, isso também é um grande desenvolvimento, entregar na mão de Yahweh. Yahweh fará a justiça. E ele deixa bem claro a história daquela viúva que atormentava aquele rei para fazer justiça. Assim também é para nós. Isso aqui, tudo que nós passamos é um ato de provação. É um ato de provação para nos conduzir uma posição de honra, uma posição de glória. E nós vemos também o exemplo daquele que criou a sua casa. Daquele que criou sua casa na rocha. Daquele. Porque ele é o exemplo. Ele é o exemplo, por quê? Porque ele entregou na mão de Yahweh lá em cima e aqui na terra também. E quando nós pega na carta de Filadélfia, nós vê. Bom, tá lendo? Quando ele recebe
Aqui. Aqui. Aqui é de ontem. Aqui É a mesma palavra de ontem. Fala é. assim, Tá falando assim. fala assim, Ok. Apocalipse 3, 3:7, né? porque, irmão, foi confiado, nós vimos 10 minas, 10 cidades foi confiado aquele servo. E nós vemos que era 10 minas. 10 minas. É como se tudo tivesse sob o comando. Tudo estivesse igual. Nós sabemos que vai ser outorgado. Toda autoridade, tanto do céu quanto da terra. Até o anjo da morte ser destruído. E quando nós pega aqui, nós já vemos com as vestes, ele mesmo falando por Ial Forte e Valente, e Alcha falando, porque ele já sabia o carinho que Ial Forte e Valente tinham por ele só de ter entregado as vestes. Ele falando essas palavras. Fala assim, 3:9, fala assim: forçarei os da sinagoga de Satanás, que se afirmam e audiem, mas não são, pois mentem. Forçarei que venham e se prostra aos teus pés e reconheça que eu te amo. Reconheço que eu te amo. Entende por quê? Porque vai haver esse ato de amor, da retirada dele, junto com seus anjos dessa terra. Vai haver, porque é uma promessa, nós vemos lá em Acabe. Acabe achou que ia escapar da palavra de Ial, se vestindo como um guerreiro qualquer. E ele é mencionado como que? Rei de Israel, nem cita o nome dele. E naquele momento que ele foge e deixa o rei de Aldá, deixa aquele rei de Aldá, Josafá, todo trajado de rei, não faz nem questão dele. E uma lança a flecha de qualquer maneira e pega Acabe. Porque a palavra de Ial se cumpre. Queira Satanás ou não, a palavra de Ial vai se cumprir. Vai se cumprir. E nós estamos vendo aí os acontecimentos nessa terra. Nós estamos vendo na terra onde que se encontra Mical, como que está o andamento. Como que está o andamento também, os sinais. E nós estamos vendo cada dia mais se afunilando, mas muitos estão se perdendo com as preocupações dessa vida. E essa é a mensagem de hoje, mensagem que o Papai Alcha nos trouxe, uma mensagem de fortalecimento, despertar, abrir o olho, ver os acontecimentos igual hoje. Hoje nós estamos no 8º dia do ano, no 8º dia do ano. E esse ano é um ano de muito crescimento, irmãos. E 2023 está próximo. 2023 está próximo. Nós vemos que 2022 está aí. E é necessário crescer para trabalhar na obra. Em nome do Papai Alcha. Tem muito trabalho. Muito trabalho. E lembrando que nós devemos orar. Não é preocupar com a data. Porque não tem data. Vai ser no momento. Não existe data, não. Exatamente. Vai ser no momento de algo. Nós temos que crescer, deixar o que? Um bom testemunho. Um bom testemunho. Um bom andamento. Porque eles vão precisar desse exemplo. Olhar para nós vendo que mesmo com a devassidão dessa vida, mesmo com as dificuldades, nós estávamos reunidos. E nós vemos que para eles vai ser bem complicado, vai ser bem dolorido. Porque em saber que desprezou isso tudo, por nada, porque não tem nada nessa terra que se compara com essas grandezas, com essas revelações. Aos olhos humanos, isso aqui pode ser um ato de algumas pessoas se reunindo. Mas igual eu sempre falo, ouro você não vê em qualquer lugar. Você vê ferro e barro. Mas ouro e prata você não vê assim em todo lugar. Sempre escondido. Tem que cavar bem fundo. É a mesma coisa numa cidade, para você procurar um irmão, achar um irmão, é muito complicado. Às vezes está do seu lado. Mas se você não cavar, procurar, você não acha ele. Ouro não acha ouro.
Entende? Então, esse é o povozinho do Pai, povozinho bem pequeno que está espalhado, tem que procurar, tem que investir o tempo nas coisas de alto, porque o nosso dinheiro nessa terra, celestialmente, é o nosso tempo. Quanto mais nós multiplicar, saber trabalhar o nosso tempo, mais nosso galardão será maior. Por isso que ele fala, juntar tesouro no céu. No céu, como que nós ajuntamos? Sabendo trabalhar aqui na terra. Sabendo desfrutar do nosso tempo. Não gastando com aquilo que não é pão. Dando valor na palavra. E aos olhos humanos, isso aqui parece ser pouco, mas a diferença vai ser na redenção. Na hora de distribuir a herança. Aí vai fazer a diferença lá. A diferença lá que vai fazer a diferença. Aqui aos olhos humanos, olha assim, não preciso estar reunindo, né, não preciso alimentar hoje da palavra, deixo para amanhã. Já orei muito hoje, mas as coisas de algo nunca é demais. Pelo contrário, sempre nós temos que estar alimentando. Sempre temos que estar alimentando o maná, ser dependente de algo. Essa é a mensagem de hoje, irmãos. Gratidão, Papai Yaucha. Vamos dar gratidão? Grato a Yaucha, grato a Yau. Grato a Yaucha, grato a Yau. Grato a Yaucha, grato a Yau. Assim seja feita a vontade do Papai Yaucha. Vamos falar. Purial e Purialcha. Purial e Purialcha. Purial e Purialcha. Assim seja feita a vontade do Papai Yaucha. Aleluia. Aleluia. Adorado seja Yau. Aleluia. Adorado seja Yau. Aleluia. Adorado seja Yau. Assim seja feita a vontade do Papai Yaucha. Assim seja.